todas as contribuições, faz a contagem ali certinho, para verificar também, para calcular o valor da aposentadoria ou outro benefício previdenciário. Tá? Então, isso tem influência direta ali pela análise, né, desse documento pelo servidor, e isso influencia diretamente na concessão ou no indeferimento, na negação do seu benefício que é requerido perante o INSS. Tá? Então, a gente vai conversar, né, vamos ver a cara dele, como que é esse documento. Né? Ele tem essa cara aí, né? Um documento cheio de informações, cheio de valores, né? E a gente vai destrinchar, a gente vai simplificar para você poder entender esse documento, tá? As informações ali básicas necessárias, que é importante ali que o cidadão ele tenha conhecimento. Por quê? Para verificar desde pronto, desde antes, se consta ali alguma irregularidade, né, que precisa ser sanada. Porque se deixar para depois, só para o momento ali que for requerer aposentadoria ou benefício, pode ser tarde demais, pode trazer mais dor de cabeça. Tá? Então é importante ali ficar atento, analisar, saber o básico ali para entender esse documento. Então ele facilita a identificação, né, de possíveis problemas que contenha nesse documento, permite ações preventivas, né, para evitar perdas de tempo de contribuição, perdas de contribuições que foram realizadas perante o INSS, auxilia na preparação adequada, né, para a solicitação de benefício e pode impactar diretamente no cálculo e na concessão da aposentadoria. Tá? Então a gente vai verificar aqui como analisar o CNIS, né? O que a gente deve verificar ali. Então a gente analisa os vínculos, né? A gente analisa as datas de início e fim dos vínculos, de quando a pessoa foi admitida ali no emprego, na empresa, se consta ali a data que a pessoa foi admitida, a data de saída corretamente, a gente vai verificar que isso possui consequências, análise de remunerações, os salários de contribuições, análise de indicadores, né, isso é de extrema importância, e análise de possíveis atividades especiais. Então a gente vai começar falando das análises dos dados primeiros cadastrais. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar, quando a gente pega esse documento, esse CNIS, a gente tem que verificar se possui esse número NIT. O que acontece? Esse número NIT também pode corresponder ao número do PIS, do PASEP ou do NIS. Tá? Então, a pessoa pode ter mais de um número em relação a esse NIT, pode ter o PIS, o NIT também, pode ter outro número como o NIS, isso é bastante comum, né? Porque antigamente, dependendo ali, um órgão emitia um número, né, desse NIT, o outro órgão emitia esse número que também corresponde à mesma coisa. Então, existe a possibilidade de ter que fazer elação, né, que é juntar esses dois números num só. Né? Existe a possibilidade, a pessoa, na hora que for fazer a contribuição, indicar esse número do NIT errado. Então, essa contribuição não vai constar para a pessoa que está fazendo a contribuição, pode até jogar para uma outra pessoa, isso acontece bastante. Importante verificar a data de nascimento, o CPF, o seu nome, o nome da mãe, né, o código da empresa. Então, tudo isso, por exemplo, se não consta ali o seu nome, não consta ali o nome que você tinha quando era casado, depois você separou, tirou o nome, sem ainda constar o nome de quando você era casado, isso pode ter reflexo diretamente também, e pode surgir, né, algum problema com a Receita Federal. A Receita Federal e o INSS, eles cruzam as informações de forma simultânea e havendo uma divergência de dados cadastrais, pode travar o acesso, pode ter consequências também. Então a gente analisa por ali. Né? Então a gente tem ali o NIT, né, o nome, tudo mais. E segundamente a gente faz análise dos vínculos. Né? O que é os vínculos? A gente analisa ali todas as empresas que a pessoa trabalhou, que o segurado trabalhou durante a vida, ou todas as contribuições que foram feitas como contribuinte individual ou como facultativo. Então, é importante você verificar um a um para ver se consta todas as empresas que você trabalhou durante a vida. Né? O que acontece muito comum, a pessoa trabalhou em certa empresa, mas não consta nesse documento, nesse CNIS. Tá? Isso é muito comum. Então, tem que fazer o procedimento para incluir esse período que trabalhou naquele período, naquela empresa, nesse documento. Porque caso não conste nesse documento, o INSS vai verificar como se fosse para o INSS que ele não trabalhou, como se não existisse. Tá? Então, como que faz essa prova perante o INSS para comprovar? Através da carteira de trabalho. Então, é muito comum, a carteira de trabalho é o documento probatório por excelência,
que pode constar ali na carteira de trabalho que você trabalhou naquele período e no CNIS não. Tem que fazer o procedimento de acerto de vínculo por INSS considerar. Né? Então, às vezes um período que você pagou ali carnezinho, contribuiu como contribuinte individual, como facultativo, e não conste também essas contribuições, é importante que você tenha guardados os carnês que você realizou o pagamento para comprovar, eventualmente, caso não conste nesse CNIS, comprovar por INSS que você pagou, que você tem ali, né, o comprovante de pagamento. Então, às vezes também, no caso, período de contribuições adicionais, né, você, às vezes, não pode saber, mas pode ter direito, né, se você se enquadra ali nos casos, se teve alguma reclamação trabalhista, se teve trabalhador, né, trabalhou na atividade rural a partir dos 12 anos, períodos que você, né, exerceu como aluno, aprendiz em escola técnica, atuação como ministro de confissão religiosa, serviço militar obrigatório, tudo isso também pode servir, né, como vínculos, né, perante o INSS e ter ali aumentado o seu tempo de contribuição e carência. Então, raramente esse período conste nesse CNIS, né, e que, no caso, exige da parte do segurado tomar uma atitude para incluir nesse documento, para fazer, né, para o segurado ele ter mais direito, mais tempo de contribuição perante o INSS. Além disso, a gente tem também, né, como a gente pode observar ali, como são esses vínculos, né? A gente tem ali sequência 1, tem ali o número NIT, o código da empresa, origem do vínculo, o nome da empresa, né? E a gente tem também qual o tipo de filiado, era empregado, a data de início ali, né, que admitiu que começou a trabalhar na empresa, a data fim. Então, esses são, e as contribuições, né, ali logo embaixo, que foram feitas pelo empregador, né, que é a responsabilidade. A pessoa que trabalha, né, que é empregada e trabalha sobre regime CLT, é a responsabilidade do empregador fazer o recolhimento. Então, conste ali as contribuições que foram feitas mês a mês nas competências ali pelo empregador. A gente tem também, logo em seguida, né, a questão de conferir. Né, é importante que você confere nesse CNIS, desses vínculos que você trabalhou, a data de início e a data fim. Né? Por que isso é importante? Porque pode não ter, o que é muito comum, não constar a data fim de saída, tá, nesse vínculo. Então, o que o INSS vai considerar? Ele vai considerar apenas a última contribuição que foi realizada perante o INSS como data fim. O que pode haver uma divergência de dados. A pessoa, no caso, pode ter trabalhado durante mais tempo, mas por conta da falta ali do empregador, no caso, de informar para o INSS, ou no caso de fazer a contribuição corretamente, vai ficar faltando essa informação perante o INSS nesse CNIS. E com isso, o trabalhador pode ser prejudicado. Né? Então, é de extrema importância que o trabalhador verifique nesse documento CNIS se contém ali a data de saída. Porque, caso não tenha, ele pode perder algum tempo de contribuição, algum tempo de carência. Então, tem ali, né, indicado ali, ó, a data fim fica ali vazio, sem nenhuma data, né, constando ali. E o INSS vai considerar como última remuneração ali o período, né, informado. E isso pode haver uma divergência de dados e com isso se comprova, né, se verifica através da carteira de trabalho que a pessoa trabalhou, foi, né, até a data de saída, né, em tal data. Além disso, né, é importante a gente analisar nesse documento, analisar as remunerações, as contribuições que foram feitas perante o INSS, principalmente para verificar, né, se foram feitas as contribuições nos valores corretamente, para ver se consta mesmo essas contribuições, né, como a gente sabe, caso o empregador, né, estando ali no regime de CLT, não faça a contribuição perante o INSS, né, o trabalhador ele não pode ser prejudicado em relação dessa responsabilidade que era própria do empregador de fazer a contribuição perante o INSS. Então, no caso, tendo a falta ali dessas contribuições e remunerações, o trabalhador não pode ser prejudicado. Então, o INSS pode considerar ali que ele trabalhou durante esse tempo, mas o salário de contribuição vai ficar limitado, vai ser considerado como apenas da base de um salário mínimo, que isso pode alterar também a média salarial. Então, é importante, no caso, fica depois responsabilidade do próprio empregado, do trabalhador, comprovado que ele recebia mais de um salário. Então, com isso, responsabilidade dele, né, comprovar através de folha de pagamento, né, olerite, que ele recebia valores maiores, né, e com isso garantir ali esse período de contribuição maior. Né. Então, isso também acontece bastante, faltando essas remunerações.
remunerações feitas abaixo do mínimo, a gente vai verificar que tem consequências, né, tendo contribuições abaixo de um salário mínimo. Então, tendo remunerações incorretas pode afetar diretamente no valor da sua aposentadoria. Então, é importante verificar se aquele período tem a contribuição incorreta e se existe a contribuição para você não ser prejudicado. Então, a gente tem ali, né, o exemplo. A gente tem essa contribuição que foi feita ali na competência de maio de 2011. A data de pagamento foi feita até o dia 15 de junho. Então, a gente já pode verificar que foi pago dentro ali do prazo de vencimento, que é até no dia 15 do mês seguinte. Então, essa primeira, né, contribuição vai contar como como carência, né, como tempo de contribuição e carência. Pagando fora do prazo, né, já não poderia contar como carência, apenas como tempo de contribuição. Né? Então, olha como é importante, né, tendo ali analisar esse documento. Qual foi a contribuição que foi realizada? Então, a gente tem como salário de contribuição 545, que no caso era o salário mínimo da época. A pessoa contribuiu, né, R$ 59,95, né, R$ 59,95. Então, ela contribuiu sobre 5% desse valor, né, do salário de contribuição. Então, a gente já pode aferir que se trata ali tanto do MEI, pode ser o caso do MEI, ou se não como facultativo baixa renda, né, que foram feitos sobre 5%. Eventualmente, se fosse contribuído sobre uma base contributiva menor, essa contribuição seria a menor, então não iria valer para o INSS. Né? Então, e posteriormente, o que é importante a gente verificar? Os indicadores. Né? A gente vai observar aqui que os indicadores, eles têm a função de informar, né, nesse documento, primeiro, que alguma pendência que possa ser, que tenha que ser regularizado, né? Então, o INSS indica ali que aquela contribuição está irregular e que se exige ali uma atitude, uma conduta ali do segurado para regularizar essa situação, para comprovar esse período. Tá? O indicador pode indicar também, ele pode indicar apenas uma informação, ele pode ser apenas informativo, informando que a pessoa contribuiu, por exemplo, como contribuinte individual, pelo plano simplificado da Previdência, da alíquota de 11%, às vezes ele pode ser somente, né, informativo, ou também pode ser, o indicador pode ter o caráter ali de advertência, né, que isso pode ser algum problema, né, que pode gerar problema ou não, passível de regularização, ter que regularizar ou não. O indicador também pode indicar, né, a informação que já foi regularizado tal situação e com isso não se exige mais nenhuma atitude, nenhuma uma comprovação do segurado perante o INSS. Então, a gente tem como, por exemplo, se a gente verificar ali no CNIS, que consta ali, tem ali competência, remuneração, e logo em seguida a gente tem o indicador. Então, existe uma sigla, né, e essa sigla pode significar ali o que se trata, né, o que se trata esse indicador que foi indicado pelo INSS que precisa de regularizar, né? Então, existe ali vários indicadores, né, possíveis que podem, né, existir, né, para você, no caso, aí, ter que tomar alguma atitude. Então, ao final desse CNIS, né, ao final desse documento, consta ali a legenda dos indicadores, né, o que significa. Então, dependendo da sigla ali, por exemplo, IREC independe, né, recolhimentos com indicadores pendências, PEXT, vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação. Então, são várias situações que podem significar também atitudes que o segurado ele tenha que tomar perante a Previdência Social para regularizar esse documento, né, para deixar ele ok. Né? Em seguida, a gente vai passar aqui uns exemplos mais comuns, né, que aparecem nesses indicadores, para você poder verificar, baixar esse documento e ver se consta esse indicador, para você ter a noção ali, o que é possível fazer, né, se vai gerar algum tipo de problema, né, e quanto antes você, né, se remediar, né, e quanto antes você tomar alguma atitude já para sanar esse problema, né, é melhor. Então a gente tem ali o PREC Faculte Conte, né, a gente tem o PEXT, PREC Menor Ninho, nossa, tem o IREC meio, o PPR, PPS, é uma confusão, né, uma sopa de letrinhas que deixa a gente até confuso em relação a isso. Né? Mas vamos ver especificamente o que cada um pode, né, significar. E com isso você pode verificar o seu documento e ver se consta algum deles, que são os mais comuns que pode aparecer no seu CNIS. Então vamos começar ali pelo PREC Faculte Conte. Né? O que significa esse PREC Faculte Conte?
Essa sigla, esse indicador de pendência, significa que, no caso, o empregador ali, a pessoa trabalhou como empregado, mas não deu baixa na carteira, não deu baixa ali nesse vínculo, né, empregatício. E com isso, esse vínculo ficou em aberto. Depois a pessoa começou a contribuir como facultativo, né? A gente sabe que na modalidade de contribuição como facultativo são específicas para aquelas pessoas que não possuem renda, né, mas quer garantir os direitos perante o INSS e contribuir para o INSS. Então, há uma divergência ali, né, de situação, porque tem um vínculo aberto, o INSS vai considerar como se a pessoa ainda estivesse trabalhando e ela vai contribuir como facultativo, então não pode, né? Então, ela tem que ali tomar uma atitude, né, no caso, ela verificando ali que tem esse indicador, ela tem que tomar a atitude ali de fechar esse vínculo na carteira de trabalho e, posteriormente, né, regularizar, para poder regularizar essa situação. A gente tem também, né, pode subir mais o slide, a gente tem também o PECT, né, que é a pendência de vínculo extemporâneo, né, que significa que é uma pendência de vínculo também em relação ao empregador. O que pode significar, no caso? O empregador deixou de recolher algumas contribuições, né, para o trabalhador, ou se não, recolheu fora do prazo, né, ou não consta ali, o CNPJ da empresa está com, né, o número errado. Então, tudo isso pode significar também uma situação que o empregador, o empregado, né, o trabalhador segurado no INSS, tem que tomar para regularizar essa situação. Porque, caso contrário, não regularizando essa situação, pode ter consequências diretas de, no caso, não comprovar esse tempo, né, esse tempo de serviço e essa remuneração. Além disso, a gente tem também outro indicador, né, pode subir um pouco mais o slide aí, a gente tem um indicador do PREC menor NIM, né, regulamento abaixo do valor do mínimo, ou seja, a contribuição foi realizada abaixo de um salário mínimo. Isso tem consequência direta, né, porque no mínimo é necessário que faça uma contribuição sobre a base de um salário mínimo. Abaixo de um salário mínimo, se a contribuição foi feita, né, com base abaixo de um salário mínimo, ela não vai valer, né, como tempo de contribuição e nem carência. Então, por algum motivo, às vezes o empregador fez o recolhimento sobre a base menor de que um salário mínimo, ou você próprio ali, na qualidade ali, como contribuinte individual, facultativo, fez a contribuição abaixo, né, como base de um salário mínimo, isso tem consequência direta, que o INSS pode não reconhecer esse período, você contribuiu à toa. Então, qual a atitude que você deve tomar para regularizar? Você complementa a contribuição, ou seja, paga essa diferença que ficou faltando até atingir de um salário mínimo para poder valer, ou se não, fazer o agrupamento, né? Algum período ali que você contribuiu a mais de um salário mínimo, pegar esse excedente, né, esse valor excedente e jogar nesse que está faltando. Também é possível fazer dessa maneira. A gente também outro indicador, né, o IREC-MEI, né? Isso é apenas um indicador de informativo que mostra que a pessoa contribuiu na modalidade como MEI, né, como microempreendedor individual, que é a alíquota de 5% sobre um salário, né, e tem apenas um caráter informativo, né, conforme eu falei, né, informei, às vezes um indicador ele pode indicar apenas uma informação, não alguma situação que o segurado tenha que regularizar. Além disso, a gente tem outro indicador, né, importante, extremamente importante também, que pode subir um pouco mais o slide aí, né, que é o PRPPS, que significa a pessoa que trabalhou em outro regime de previdência, a pessoa que trabalhou, né, para o município, para o estado, né, e com isso não é o INSS, né, geralmente é outro regime de previdência. Então, se às vezes a pessoa quer jogar esse período que ela trabalhou para o município, para o estado, para o INSS, tá, então ela pode jogar esse período, né, para o INSS para poder valer como tempo de contribuição para o INSS. Então, vai indicar ali, né, que foi a partir, né, que surgiu ali, né, do regime próprio de previdência, muito comum, né, para servidor público, né, que foi transferido para o INSS. A gente tem também, o último indicador como exemplo aqui, né, a gente tem o IREC-FBR, né, que é o recolhimento do segurado facultativo baixa renda, da alíquota de 5%. Ou seja, aquelas pessoas consideradas, né, como facultativo, que recolhem sobre a base de 5%, que é o plano mais barato do INSS, só que nesse caso, para poder contribuir, né, nessa modalidade, tem que se enquadrar em alguns requisitos, tem que se enquadrar no critério de baixa renda. Tá? E para poder, né, comprovar que a pessoa contribuiu como baixa renda, precisa também ter o cadastro no CRAS, esse cadastro está atualizado. Então, às vezes a pessoa fez a contribuição como 5%, mas superou a renda ali, né,
mínima que se exige para poder contribuir sobre essa alíquota. Então, o INSS ali pode não validar, né? Então, é importante, né, necessário validar essas contribuições, né? Não basta você fazer a contribuição de 5%, você tem que verificar se for feita, né, se o INSS vai reconhecer, porque a gente tem um caso muito comuns, né, lá no escritório, a pessoa recolheu ali durante vários anos na alíquota de 5%, mas no cadastro único existe uma renda lá que supera, que foi declarada acima, então o INSS não vai considerar, que tem que fazer, tem que complementar, tem que pagar a diferença, né, que acaba dando um valor significativo depois. Então, e como que corrige o CNIS, né? Então, você pode solicitar, né, no caso, esse serviço aparecia ali, no aplicativo, no site, o INSS tirou, né, esse serviço, agora você tem que ligar para o INSS solicitar esse serviço. Então, você liga pelo 135, né, e solicita esse serviço, anexa toda a documentação probatória necessária, né, carteira de trabalho, olerite, folha de pagamento, extrato analítico do FGTS, toda a documentação para comprovar para o INSS e apresentar também uma petição fundamentada, explicando, né, as correções necessárias para o servidor entender. E onde baixar esse documento? Né? Onde abaixa esse documento CNIS? É muito simples, né? Acessa ali seu aplicativo, você vai achar ali, né, caracteres ele que tem um porquinho, né? Ali, ó, extrato de contribuição. Você baixa o documento e baixa o completo, né, que tem ali as contribuições e remunerações do ano civil. Né? Então, hoje a gente conversou a respeito do CNIS, né, você verificou como esse documento é importante e como a falta de alguma informação e alguma contribuição, né, algum indicador que contenha nesse documento pode impactar diretamente ali nos valores que você pode receber futuramente na concessão ou na negação desse benefício perante o INSS. Então, é importante que você fique, né, verifique, baixe esse documento né, e verifique se realmente ali esse documento está tudo ok, ou precisa de alguma atitude aí que você precisa regularizar. Nada para deixar na última hora, né, doutor André? Esperar chegar o momento da aposentadoria para verificar se está com a documentação toda correta. Olha, chegou a pergunta, o patrão pode atrasar os depósitos de FGTS por quanto tempo? Ele desconta e não deposita. Tá, então, nesse caso aí, né, não lembro ao certo, para falar a verdade, qual o tempo ali do prazo, até quando ele pode né, deixar de pagar, mas é importante verificar, né, ficar atento para ver se realmente está fazendo as contribuições ali perante o FGTS. Né? Caso não tenha, está fazendo as contribuições, isso pode gerar consequências, né? Mas o prazo realmente não lembro de cabeça, precisava dar uma pesquisada aí. O Carlos perguntou o seguinte, meu processo especial foi julgado por unanimidade o reconhecimento e agora está no processo de juntar os documentos. Quanto tempo demora para liberar o pagamento? Isso depende muito também, né? Se eu entendi direito ali, então já foi concedido, né, o direito ali da sua aposentadoria, né? Agora, para liberar, né, o pagamento, dependendo ali se foi na modalidade que você entrou pelo juizado especial, se for na justiça ou pela justiça, né, comum, pode ser que isso tenha consequências diferentes, porque pelo juizado pode ser o pagamento é feito através do RPV, né, requisição de pequeno valor, que é mais rápido, ou se não, se for pela justiça comum, né, pode ser o pagamento por precatória, aí realmente pode demorar um pouco mais de tempo aí para poder liberar o pagamento. Quanto tempo eu posso esperar o processo da aposentadoria do INSS? E tem como eu acompanhar esse processo na justiça? Sim, com certeza. Né? Tem como acompanhar, sim. Né? No caso, converse com o seu advogado ali, né? Para ele poder te fornecer o número do processo, o acesso a senha desse processo e você está conferindo. Tá? É muito comum as pessoas ter essa ansiedade, mas infelizmente a justiça é demorada, né? E a pessoa deseja ali sabendo qual que está o andamento, né? Então é muito comum, né, querer essa informação, querer acessar para verificar como está o processo. Então você pode ter acesso, né, tendo o número, a chave, né, da senha, e mais para poder verificar qual é o andamento do processo, é realmente mais orientado ali ter a visão de um profissional, de um advogado, para saber realmente como está o andamento. Mas fique em mente que, infelizmente, realmente às vezes demoram, né, um tempo considerável mesmo. Essas contribuições que foram feitas no carnê e depois a pessoa arruma um emprego com carteira assinada, quando a pessoa for pedir aposentadoria, essa contribuição do carnê entra no tempo? Sim, com certeza, vai contar como tempo de contribuição,
vai contar ali como carência do período que você pagou ali como carnezinho, né, e verificar ali, né, a partir de qual contribuição, né, qual remuneração, qual salário você fez essa contribuição, né, nesse carnê, se foi sobre um salário, dois salários, qual a alíquota, né, que se foi de 11%, 20%. Isso tem consequências diretas também no valor da aposentadoria, porque pode ser que você contribuiu pagando esse carnê sobre um salário, ali sobre 11%, né, e posteriormente ali, eventualmente, o valor da sua aposentadoria da sua média, né, pode abaixar em questão de você ter contribuído só à base de um salário, né, isso pode ter consequência também, se contribuiu sobre 11%, né, posteriormente, caso você queira solicitar aposentadoria por tempo de contribuição, né, será necessário complementar essa alíquota de 11% para 20%. Então, pode contar sim, né, no caso aí, esse período com o carnê como tempo de contribuição e carência, mas observando essas questões, né, conforme eu falei, se vai valer ali qual líquido que foi pago, se vai valer como aposentadoria de tempo de contribuição, se a média, qual o valor que foi, né, pago, se isso vai interferir na sua média contributiva, na sua média salarial. Quando há contribuição em duplicidade no CNIS, ocasionado por duas contribuições no mesmo período, uma delas é perdida? Então, aí é a questão de duplicidade, né, de pagamentos, né? Aí tem que verificar se é possível, né, aproveitar essas duas contribuições, geralmente sim, né, e em alguns casos pode ser que não possa valer, né? Por exemplo, a pessoa que, no caso, trabalha, né, CLT e pagou como facultativo, né, conforme a gente verificou. Isso aí já é um indicador que o INSS vai indicar ali perante o seu CNIS, indicando que você não pode recolher, né, no caso, como facultativo e tendo um vínculo aberto, né, um vínculo, né, empregatício. Então, isso pode, às vezes, alguns casos, pode contar como somar, né, esses períodos ou como também pode não validar. Doutor André, muito obrigada pela participação. O pessoal gosta, né, de perguntar, mas infelizmente a gente não tem o tempo para responder todas as perguntas, mas o doutor André está à disposição, o escritório está aberto, né, para dúvidas, Instagram e telefone. Sim, com certeza. Qualquer dúvida mais, pode mandar mensagem, procurar, né, que estamos aqui à disposição para ajudar. O telefone está aparecendo aí na tela, é o 31 97164 1631. Doutor André, muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima, viu?